Eu olho muito para esse projeto como um projeto para salvar os serviços postais ou para salvar os Correios. O novo marco dos serviços postais, que gera o Sistema Nacional de Serviços Postais, é ter a visão ampla do que é o futuro desse mercado. A gente não pode ficar com uma visão tosca, fechada, do século passado ou do Brasil colônia. Inicialmente, eu queria até responder à deputada Maria do Rosário, naquela dúvida da questão da imunidade tributária. E a resposta é a seguinte, deputada: transformando a empresa de Correios numa empresa de capital misto, ou seja, tendo participação tanto do governo quanto da iniciativa privada, a imunidade cai. E por isso mesmo, dentro até do projeto atual, do 591, prevê que essa nova empresa ela tenha por 5 anos ainda o monopólio dos atuais atividades dos Correios para poder garantir por 5 anos o mercado ainda, né, esse faturamento de quase 20 bilhões de reais que nós temos hoje, e poder se rearranjar, porque a partir do momento D0 que acontecer essa transformação em capital, em economia mista, a empresa começa a pagar quase 4 bilhões de reais por ano, considerando 20%, que é a carga tributária de prestação de serviço. Então, não tem essa questão de ficar com as benesses e não ficar com os ossos. Alguns palestrantes falaram aqui que em vários países do mundo o serviço público, os Correios é serviço público. É verdade, mas não é monopólio. Isso já tem uma grande diferença. O serviço público, se quiser concorrer com outros para que tenha opções para o cidadão daquele país, a gente não vê problema. Também a questão de constitucionalidade, manter os serviços postais é constitucional, perfeito. Mas manter os serviços postais não significa prestar os serviços postais exatamente pelo governo. Manter a universalização, a chegada de toda a correspondência nos lugares mais distantes do Brasil, isso faz parte do pacote que a iniciativa privada vai poder prestar junto, como aconteceu quando ocorreu a privatização da telefonia, e vamos agradecer que houve a privatização das telefonias, senão nós estaríamos provavelmente com um sistema de telefonia hoje igual o de Cuba, onde tem que ainda ligar para telefonista, fazer ligação, todo mundo tinha que estar com a declaração de imposto de renda com as linhas que tinha, a gente tinha que esperar 5 anos para poder ter uma linha, toda aquela confusão que era o Brasil, o atraso que era o Brasil. Eu olho muito para esse projeto como um projeto para salvar os serviços postais ou para salvar os Correios. O novo marco dos serviços postais, que gera o Sistema Nacional de Serviços Postais, é ter a visão ampla do que é o futuro desse mercado. A gente não pode ficar com uma visão tosca, fechada, do século passado ou do Brasil colônia. O mercado está mudando muito rapidamente. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem os documentos digitalizados, temos as entregas. É um mercado que está em grande movimento, em agitação, em transformação. E o problema de ser uma estatal é esse. As decisões são lentas, as decisões são mais difíceis de serem tomadas. E no caso dos Correios, infelizmente, isso é assim, um ataque que foi feito à empresa que nos entristece muito, porque os Correios eram uma empresa, um exemplo, era o joia da coroa. Mas a verdade é que ela foi tomada politicamente nos últimos anos. Em 2016, o Exame fez uma entrevista, fez uma pesquisa, né, fez uma reportagem indicando que tinham 25 cargos na direção da empresa ocupadas por indicações políticas. 25 cargos, as diretorias. Como é que uma empresa pode ser bem gerida se tem tanta ingerência política na direção? As tomadas já não são da eficiência da empresa. É como que eu vou apadrinhar esse, aquele e vou começar a fazer. Ou seja, a empresa perde o foco. Outra coisa interessante, a empresa tinha 700 cargos reservados apenas para os sindicatos. E pasmem, eu nunca vi isso, mas é verdade. Os Correios têm 35 sindicatos diferentes. Eu já vi um sindicato cobrir várias empresas. E agora eu nunca tinha visto 35 sindicatos de uma só empresa. Para você entender o nível de sindicalização que está acontecendo dentro dos Correios. O que acontece é ineficiência, que os Correios pedem capacidade de investimento, muito bem falado recentemente, agora, eu acho que foi pelo Vitor Menezes,
em que os Correios deveriam estar investindo quase que 2,5 bilhões por ano para poder estar expandindo e estar no mesmo pé de igualdade com as outras empresas com quem ele concorre, o Federal Express investe 13,6% do seu faturamento, os Correios apenas 2,8%. Veja que complicação. Na questão do Reclame Aqui e tudo mais, que foi falado pelo deputado que me antecedeu, eu falo pegando números que são auditados abertos. Temos 30.224 reclamações no Reclame Aqui, solução de apenas 41% dessas reclamações e 30% daqueles que estão reclamando dizem que não vão mais fazer negócio com os Correios se puder ter uma opção. Isso é muito grave. Portanto, esse novo marco dos serviços postais, ele prevê salvar os Correios, porque se os Correios continuar dessa forma, fechado, com indicações políticas, com falta de investimento, ele vai perdendo valor no tempo. E o valor no tempo é o nosso recurso, porque os Correios ainda somos sócios dele, uma vez que ela é estatal. Outro índice importante, nos últimos 6 anos, aumento de 1.054% de roubos e extravios, 201 milhões de reais de prejuízos só por essa ineficiência. Para fechar, na questão do Postales, o próprio funcionário dos Correios foi roubado por uma gestão temerária, comprando títulos da Venezuela, títulos da Argentina, investindo na EBX do Eike Batista por interferência de outros governos. Rombo de 11,5 bilhões. Os funcionários do Postales estão tendo que aportar 25,98% do seu salário para tampar o buraco do Postales. Isso é uma vergonha com o próprio funcionário. Os funcionários dos Correios deviam se revoltar contra essa administração, essa ingerência política. Eles estão sendo roubados. Sem contar com o Postal Saúde, que também recebe um aporte de 1,6 bilhões dos Correios e já tem um passivo atuarial de 3,9 bilhões. Portanto, esse aqui é um projeto de responsabilidade para salvar um grande patrimônio da nação. Patrimônio nosso. Todos que estão aqui assistindo são nossos. Esse patrimônio não é só de alguns. E nós temos que salvar os Correios para poder abrir, ter investimentos, conseguir concorrer na América Latina, não ficar restrito ao Brasil, poder ter uma atuação mais global, como aconteceu com o Deutsche Post, com a DHL, e transformar talvez os Correios numa Embraer. Uma empresa que, quando foi vendida, era uma empresinha pequenininha, sem muito significado, mas com a capacidade brasileira se tornou a maior empresa de aviões regionais do mundo. Então, nós vamos apoiar muito a modernização, o projeto está bem montado, parabéns aí pelo time aí, Macorde, Diogo Macorde, todo mundo que está trabalhando no Ministério das Comunicações, porque a gente precisa pensar sem preconceito, para frente, para que salvar os Correios e assim a gente conseguir definitivamente virar essa página que, infelizmente, saquearam os Correios, está depreciado o Correio, está perdendo a sua reputação. Muito obrigado, deputado Helder, e ficamos à disposição.